Paz do Senhor, professor Jusley, nós estou ministrando a aula de homilética e hoje, meus irmãos, eu gostaria de falar sobre a conclusão do sermão. E estaremos utilizando o livro do Gildo Moraes, da homilética, da pesquisa ao púlpito. E conforme vocês estão vendo aí, nós temos a partes principais do sermão aí. Introdução nós já falamos, já falei do corpo ou desenvolvimento, falei do título, falei de alguns pontos fundamentais para nós fazermos o nosso sermão. E hoje nós vamos estar falando conclusão. É uma parte também super importante, em onde nós chegamos no finalmente, onde nós chegamos aonde nós gostaríamos ou queríamos quando nós começamos o nosso sermão. Então essa é a parte, né, que finaliza a nossa conclusão. Aqui nós vamos finalizar o sermão. Bom, conceito seria a final da batalha. Oradores gregos, no momento específico, onde o ouvinte assimila a verdade que foi apresentada. Características da conclusão, parte vital do sermão, reunião das ideias para a conclusão, clímax do sermão. A conclusão ela deve ser natural e específica, ou seja, deve ser individual, um combate particular. Ao mesmo tempo, também deve ser viva, com energia bem definida, ela precisa ser clara, precisa ser amorosa, precisa ser segura, positiva e também sincera. A conclusão deve ser clara, sincera, honesta e breve, sem pedantismo. Na conclusão, preciso evitar ar de juiz, falsas manifestações, gestos de ira, de frustração, truques e etc. Uma coisa que nós precisamos entender é que na conclusão do sermão, um sermão ele não precisa ser interminável para ter valores eternos. Alguns pastores não sabem quando parar, quando na realidade já terminaram há muito tempo o seu sermão, mas continuam falando, devagando, sendo prolixos sem nenhuma necessidade. Boa parte deles não são capazes de colocar o último vagão do trem no seu devido lugar. Quando isso acontece, todo o sermão ficou comprometido por conta de uma finalização mal feita. A conclusão do sermão, ela necessita ser concisa e precisa para que o propósito da mensagem seja alcançado. Elaborar a conclusão não deve ser a última tarefa no preparo do esboço, mesmo porque eu falei para vocês lá na introdução que uma das últimas partes a serem preparadas é a introdução do seu sermão. Não foi isso que nós falamos lá na introdução? Se você tem dúvida, vai lá depois na aula que eu falei sobre a introdução e dê uma olhada nisso aí, dá uma revisão nela. O pregador, antes de preparar a conclusão, deve ter escolhido o texto a ser pregado. Ele deve ter escolhido a ideia central do texto e demais passos do sermão até a sua aplicação. Então, depois disso, eu devo planejar o término do meu sermão. Encerrar no momento certo é uma das grandes habilidades que o pregador deverá desenvolver. Tanto é que Lutero afirmou que um bom pregador deve saber parar. Se ele não sabe parar, ele vai ter muitas dificuldades, muitas complicações. Eu deixo do lado esquerdo aí os sermões de Spurgeon. Falei na aula passada de um pregador do século XVIII,
E esse livro aqui, ou esses sermões aqui, são uma preciosidade, meus irmãos. É bom se você que tem condições aí financeiras para poder comprar, compre aí, você vai amar os sermões de Spurgeon. Para que o sermão tenha um final feliz, o pregador ele precisa ter em mente alguns cuidados, como conhecer os principais tipos de conclusão e saber também quando encerrar, quando realmente o sermão já terminou. Então, vejamos alguns cuidados ao elaborar a conclusão. Vejamos, apele sem apelação. O apelo, ele é um convite, dando ao ouvinte a oportunidade de assumir um compromisso diante das verdades apresentadas no sermão. Então, você tem que entender que você está dando a ele uma oportunidade para ele realmente, então somente ele, assumir um compromisso diante de tudo aquilo que você apresentou no seu sermão. Apelo não é apelação. Veja bem, apesar de o nome ser parecido, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O mesmo, ele deve ser feito de modo claro e direto, porém com elegância e sem indelicadezas. Um outro cuidado seja objetivo e considere a unidade. Divagações devem ser evitadas em qualquer parte do sermão, muito mais ainda lá no seu final. Na conclusão, o propósito específico é alcançado. Então, quando você traça um propósito, o que eu quero atingir, o que eu quero do meu sermão, então aqui nós alcançamos na conclusão. Momento em que o ouvinte ele é persuadido à mudança de comportamentos e ele firmará novos propósitos diante da mensagem pregada. Um outro cuidado, na conclusão, não se deve apresentar uma nova matéria. Tudo quanto deveria ter sido apresentado já deve ter sido exposto aos ouvintes para chegar o momento de terminar o discurso sem demora. Pare sem medo e evite o xiste ou piadas, indagações. Alguns pregadores, eles continuam falando quando não há mais nada a ser falado. Na verdade, eles não conseguem terminar ou apresentam grandes dificuldades neste quesito. Nada agrada mais o ouvinte que o amém final na mensagem proferido no tempo certo. Um outro cuidado, considere o propósito específico que você traçou para o seu sermão e seja breve. O rumo da conclusão é determinado pelo pregador, que elabora o final do sermão a partir do propósito específico e, por isso, tem muito mais condições de alcançar os seus ouvintes com brevidade. O pregador sábio é prático e objetivo. Conclusões longas dificilmente, eu vou repetir aqui para que vocês entendam, dificilmente alcança o seu propósito. A pessoa perde a paciência, a pessoa já não quer mais esperar, a pessoa começa a se levantar, as pessoas começam a andar, né, começa a bocejar e aí vira um trem, né, sem controle do pregador. Trabalhe o apelo. Então, esse é um cuidado que você tem que ter na conclusão do seu sermão. O apelo é parte importante do sermão. Não é apêndice e muito menos uma outra mensagem. O apelo é uma oportunidade concedida aos ouvintes para responderem publicamente aos desafios na mensagem. Apesar do apelo ser mais usado nos sermões evangélicos, em qualquer propósito básico, há lugar para um apelo, ou seja, no aniversário que te deram uma oportunidade lá, e você vê que tem muitas pessoas, né, num culto fúnebre, onde quer que seja, meus irmãos, cabe também o apelo. Billy Graham defendeu a validade do apelo evangelístico
afirmando que o evangelho exige decisão e porque ele é encontrado também na Bíblia. O apelo é parte importante da conclusão. Nunca pregue uma nova mensagem. Conforme já falamos, na conclusão, não há lugar para novos dados, novas matérias, novos desafios. Tudo quanto o pregador planejou dizer já deve ter sido comunicado ao longo da mensagem. Na conclusão, é o lugar onde fechamos ou não, com chave de ouro, o nosso sermão. Não invente, termine com toda a ousadia e intrepidez que Deus te deu. Adore ao Senhor por te dar a dádiva de terminar mais um sermão. Ô, glórias! Eu gosto muito dessa parte aqui do livro do Gilto Moraes, porque ele fala dos 10 mandamentos do apelo. Então vamos vê-los. Primeiro, não terás outro propósito senão o de levar pessoas aos pés de Jesus. Segundo, não farás para ti imagem de grande pregador, nem alguma semelhança que possa ostentar tua própria glória, seja em teu púlpito ou em qualquer lugar. Terceiro, não tomarás qualquer atitude que não seja confirmada com a mensagem pregada por tua vida. Quarta, lembra-te que um bom apelo precisa ser expresso com objetividade e clareza para alcançar a resposta. Quinto, honra as pessoas que te ouvem, evitando o uso de ameaças, ironias e chacotas. Sexto, não matarás os teus ouvintes de pavor quanto ao destino eterno. Sétimo, não adulterarás o convite, barateando a mensagem para conseguir maiores resultados. 8. Não furtarás o equilíbrio do teu apelo, mas lhe darás a medida certa de emoção e razão. 9. Não dirás falso testemunho usando em teu apelo ilustrações enganosas. E 10. Não cobiçarás o papel de converter, que é tão somente e somente do Espírito Santo e jamais do pregador. Muito interessante, né? Esses 10 mandamentos aí da conclusão do apelo. Alguns tipos de conclusão. Nós temos o apelo direto, que inicia no mesmo segmento do sermão. E nós temos aqui, ao contrário do que geralmente é feito, após ou durante um cântico. Então, durante o meu cântico, eu posso fazer o meu apelo. Ou depois do meu cântico, no final, lá eu canto uma música e eu faço o apelo. Então, o apelo direto, ele difere do costume. E quando feito no poder do Senhor, alcança os ouvintes, porque eu estou juntando duas coisas, a música e mais o apelo. A música tem todo aquilo, uma música de adoração tem todo o jeito, né, para poder, né, ajudar nessa tarefa aí de eu fazer o meu apelo e sair com chave de ouro nesse quesito da conclusão. Vejamos um exemplo aí, texto de 1 Pedro 2:24, o título é O Milagre Maior Acontece. Meu propósito específico é desafiar os ouvintes a receber vida que só Jesus pode oferecer. Então, na conclusão, eu diria assim, só pela morte de Jesus nós alcançamos a vida eterna. Entregue-se, meus irmãos, pela fé ao Senhor Jesus. Assuma um compromisso com Ele. Venha agora mesmo e coloque sua vida diante de Jesus. Amém. Um outro tipo de conclusão, uma aplicação, enfatiza que a verdade apresentada pode e deve ser vivida para que as bênçãos sejam alcançadas. Vejamos um exemplo. Texto Juízes 6, de 11 a 15. Inquietação, desafio e ação. Despertar nos ouvintes, propósito específico, o desejo de ouvir a voz de Deus e fazer tudo o que Ele mandar.
Na conclusão, eu diria que a nossa inquietação nos leve à presença do Senhor e que na presença dele sejamos dóceis aos desafios que ele tem para nós, para que assim, provando por ele, provados, possamos ser aprovados e ser bênçãos para o mundo. Amém. Um outro tipo de conclusão é a ilustração. Veja bem que nós já tratamos de uma aula específica sobre ilustração. A ilustração, meus irmãos, ela pode ser utilizada na introdução, no desenvolvimento do sermão, ou seja, na divisão, em que eu divido o sermão em tópicos e subtópicos, e eu posso usar ilustrações, e também posso usar a ilustração no final ou na conclusão do meu sermão. Então, a ilustração é uma imagem capaz de trazer mais luz ainda sobre o assunto em pauta, persuadindo o ouvinte a reagir diante da palavra do Senhor. Ela deve ser breve e causar impacto, tornando mais claro o propósito específico. Vejamos um exemplo aí que a gente tira do livro do Gilto Moraes. Texto 2 Timóteo 2,15, título Pastor, o homem fiel, propósito específico. Desafiar os pastores a serem homens fiéis perante o Senhor. Na conclusão, é usada uma ilustração, diz assim: o pastor Albérico Alves de Souza, já aposentado e enfermo, ao ser entrevistado por um repórter que lhe perguntou: se o senhor não fosse pastor, o que seria? Diz que o pastor, reunindo forças, o veterano obreiro lhe respondeu: ser pastor somente. Ser pastor me honra. Ser pastor e nada mais. Eis o desafio, meus queridos pastores. Seja fiel até a morte e te darei a coroa da vida. Amém. Glória a Deus. Um outro tipo, também utilizado pelos pastores, interrogação na conclusão dos seus sermões. Uma interrogação, uma pergunta bem formulada, ela é capaz de motivar o ouvinte a pensar profundamente diante das realidades e desafios apresentados no sermão. Deve ser algo de fato relevante para chamar a atenção e fazer refletir. Vejamos um outro exemplo. Texto, Salmos 35, diz o título: A alegria vem pela manhã. Meu propósito específico: fazer o ouvinte refletir sobre a alegria, desafiando-o a receber Jesus para ter a alegria completa. Na conclusão, eu poderia terminar dizendo assim: sua vida pode ser comparada a uma noite ou um amanhecer? Você conhece a verdadeira alegria? Você é alegre? Quer ser realmente alegre? Lembre-se, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E eu te faço o convite para receber a verdadeira alegria. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus e seja feliz. Amém. Glória a Deus. Sumária, meus irmãos, eu utilizo muito nos meus sermões. Ele apresenta um resumo do sermão e enfatiza os tópicos pregados, preparando os ouvintes para o final. Só se deve ter o cuidado para que a conclusão sumária não pareça a repetição da mensagem pregada. Vejamos um exemplo. O mesmo texto, Salmos 35. A alegria vem pela manhã, propósito específico: desafiar os ouvintes a viver para agradar ao Senhor. E a conclusão: diante de tudo isso que falamos nessa noite, que no dia a dia e em todos os dias experimentemos a dignidade da vida operosa, ponto 1 do meu tópico, vivendo para agradar ao Senhor, ponto 2 do meu tópico, frutificando para honrar ao Senhor, ponto 3, tópico, e crescendo no conhecimento do Senhor, meu ponto 4 do meu tópico. Então, eu só estou fazendo um resumo dos meus 4 pontos que foram pregados no meu sermão. Amém? Então, esse é um recurso que eu gosto muito de utilizar aí quando eu termino os meus sermões. A bibliografia utilizada aí foi do Gilto Moraes. O livro, Homilética da Pesquisa ao Público. Quando você puder, aí, compre esse livro. Não é caro não, meus irmãos. Invista aí no seu ministério, é um ótimo livro.
Ele tem mais 2 livros aí, eu já apresentei para vocês os 3 livros dele. Quem vos falou nesta aula foi o pastor Jusley Gama, professor no CI, bacharel em administração de empresas, bacharel em teologia, sou pós-graduado em gestão de pessoas e marketing e estou mestrando em ministério no seminário da Igreja de Deus. Está aí a minha página do YouTube, eu faço um convite aí para você a visitar a minha página, mas também indique a minha página para outros irmãos aí, meus irmãos. Nós estamos com um projeto aí de gravar mais outras aulas aí de outras matérias, mas eu preciso que você nos ajude aí. Mande esse meu material aí para os irmãos das suas igrejas aí, peçam para eles entrar na minha página do YouTube, se inscreverem lá no meu canal. Amém? Conto com vocês para isso aí, que Deus os abençoe. Na próxima aula, eu quero falar sobre os cuidados quando assumirmos o púlpito, o que nós precisamos fazer, o que nós precisamos ter cuidado quando formos pregar. É uma aula também interessante, tá bom? Fiquem com Deus, que Deus nos dê uma nova oportunidade de estarmos juntos em Cristo Jesus, nosso Senhor. A Ele toda honra, toda glória e todo louvor.